A volta de Jesus Cristo, parte 6. Os injustos ressuscitarão e irão para o inferno. Muitos hoje contestam a existência de um lugar de sofrimento eterno para os desobedientes, alegando que Deus não lançaria suas criaturas no inferno eterno. Mas quando analisamos a Bíblia, temos outra compreensão deste assunto. A palavra inferno aparece 30 vezes na Bíblia, 10 vezes no Antigo Testamento e 20 vezes no Novo Testamento. No entanto, esta palavra tem 3 sentidos. No Antigo Testamento, sempre significa a casa dos mortos, Sheol. No Novo Testamento, 7 vezes refere-se ao Hades, que tem o mesmo sentido de Sheol. E a Bíblia também chama de inferno. Por que existe o inferno? Muitas pessoas acham que o inferno não existe, dizendo não ser necessário tal lugar. Porém, o fundamento de um bom governo é a justiça. Os violadores da lei devem ser castigados. Ninguém contesta um governo por criar penitenciárias para punir os infratores. Então, por que querem questionar a Deus por punir aqueles que são maus? Hebreus capítulo 10, versículo 29 está escrito: quanto maior castigo julgais que merece quem calcar aos pés do Filho de Deus, profanar o sangue da aliança em que foi justificado e ultrajar o Espírito Santo, autor da graça. Para um pouquinho. É comum você encontrar pessoas que falam: você acredita no inferno? O inferno não existe, Deus não criaria o inferno. Deus sendo bom, Deus sendo amor, Ele não criaria o inferno. E tem pessoas que vão muito mais além e ainda pergunta para você o seguinte: você criaria o inferno? Aí você, num raciocínio limitado, você para e fala: poxa, uma pessoa sofrer toda uma eternidade? Não, eu não criaria o inferno. Só que a pessoa não entende que o inferno não é um propósito de Deus para o homem. O inferno não foi criado para o homem. O inferno foi criado para Satanás e os seus anjos, os seus mensageiros. E Satanás vai para o inferno por toda a eternidade por escolha dele. Porque Satanás, ele estava no céu. Satanás pertencia ao time de Deus. E ele resolveu se rebelar. Assim também é o homem vai para o inferno se quiser. O homem não vai para o inferno por falta de opção. Eu não tenho outra opção, só tenho o inferno. Não, a escolha dele é ir para o inferno. Por isso que Deus levanta o quê? Ensinadores da palavra, para tocarem a trombeta com antecedência e falar a respeito do inferno. Aí é interessante que você não vê ninguém questionando se uma cidade constrói um presídio. Digamos que a cidade vai lá, constrói um presídio, ninguém vai questionar, ninguém vai falar: mas para que isso? Mas por que colocar o traficante aí? Mas por que colocar o homicida aí? Mas por que colocar o estuprador aí? Ninguém questiona, correto? E nós sabemos que um bom governo, um dos requisitos necessários é a aplicação da lei. Aí você encontra essas pessoas que não questionam a existência de um presídio, que tranca uma pessoa durante 20, 30 anos, em alguns casos a vida inteira, e ali a pessoa está questionando Deus a respeito do inferno. Você tem que entender uma coisa: o espírito do homem é eterno, a morte não é o fim, a morte é o fim aqui na terra. O espírito do homem é eterno, daqui a 1 milhão, a 1 bilhão de anos, esse mesmo espírito estará em algum lugar, e há uma necessidade, uma separação entre quem é bom e quem é ruim. Aí eu gostaria de citar um exemplo daquele episódio que aconteceu em Blumenau, onde aquele mau elemento entrou dentro de uma creche e matou 4 crianças a machadadas. Nós sabemos que é um monstro. Pastor, tem salvação? Tem salvação. Se houver um arrependimento, se ele se entregar a Cristo, um arrependimento sincero, ele pode ser salvo. Correto? Mas digamos que ele morra com esse tipo de ser maligno que ele é hoje. Aí ele morre, o espírito dele é eterno, então é um espírito mau,
Aí esse espírito eterno que é mau, conviver com você que é bom no mesmo lugar, não faz sentido. É por isso que há uma necessidade de uma separação. E Deus avisa, olha, existe esse lugar. Pastor, mas e como é que funciona aqueles lugares que a palavra não chegou ainda? E pessoas, como é que essas pessoas vão crer em Jesus se elas nem sequer ouviram falar de Jesus? Irmãos, eu creio numa coisa, Deus ele é perfeito. Deus ele nunca vai colocar ninguém no inferno injustamente. O ser humano ele já nasce com uma lei dentro de si. Um exemplo, precisa ensinar uma criança a mentir? Não precisa ensinar uma criança a mentir, ela tem essa inclinação. Assim como a pessoa já nasce com a inclinação para as coisas erradas, também ela nasce com a inclinação para as coisas boas. Então Deus ele analisa cada caso, Deus ele analisa cada pessoa. Então tem muitos lugares que o evangelho não chegou, certo? E que pessoas já morreram, mas que o julgamento de Deus sobre essas pessoas será um julgamento justo, dentro daquilo que Deus trabalha internamente em cada pessoa, em cada ser. Deus não vai colocar alguém no inferno que não aceitou ele publicamente, sendo que aquela pessoa nunca ouviu falar de Jesus. Então Deus ele sabe lidar com cada geração, Deus ele sabe lidar com cada pessoa. E referente ao inferno, há sim esse lugar preparado, não foi preparado para o homem, mas milhares de pessoas irão para lá, porque irão rejeitar os ensinamentos de Deus, irão rejeitar os ensinamentos da palavra do Senhor. Continuando, desde quando existe o inferno? O inferno não era parte da criação original de Deus. Ele foi feito depois, não para o homem, e sim para Satanás e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41 está escrito: então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Os homens vão para lá se quiserem. Romanos capítulo 8, versículo 1 está escrito: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, não há condenação para quem está com Deus. O inferno não é para quem está com Deus. O inferno é para quem rejeita Deus, não quer Deus. É uma escolha da pessoa, ela escolhe o caminho errado. Mesmo a pessoa falando, isso daqui é errado, isso daqui te leva para o inferno, a pessoa fala, eu sei, mas é isso que eu quero. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e aquela pessoa ela tinha mágoa no coração, ela não conseguia perdoar, e eu falando para ela, você sabe que a mágoa leva a pessoa ao inferno. E ela falou para mim abertamente, eu morro, eu vou para o inferno, mas eu não perdoo. Então você vê que a pessoa estava escolhendo o inferno, é uma escolha. Não é, é uma escolha que a pessoa faz. Não é, inocente. Não é inocente não, a pessoa está ciente. O Espírito Santo ministra o coração da pessoa, o Espírito Santo mostra que aquela prática é errada, e mesmo assim ela insiste em permanecer no erro, mesmo ciente que aquilo o levará ao inferno. Continuando, onde é o inferno? A Bíblia não diz onde é, mas com certeza é um lugar separado de Deus. Em Provérbios relata que é embaixo. Vejamos Provérbios capítulo 15, versículo 24, está escrito: para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Então dá-se a entender que o inferno é nas profundezas. Agora vamos ser sinceros, irmãos, o local pouco importa. Onde vai ser, isso é o de menos. Eu acho que cristão não tem que perder tempo. Mas alguns falam que é em tal local, alguns falam, isso é perda de tempo, irmãos. O cara tem que fazer por onde não ir para lá. É do mesmo jeito a questão do céu. Uns falam que é em cima, outros falam que o céu será aqui, a terra será tocado fogo e depois surgirá aqui novamente, a nova Jerusalém, vai ser tudo aqui. Irmão, pouco importa onde vai ser. Não perca tempo com discussão bobas. O importante é você se preparar para ir para o céu. Se vai ser lá em cima, se vai ser a terra transformada, isso pouco importa. Isso é o de menos. Então, ao analisarmos a Bíblia, dá a entender, tem essa parte de Provérbios, que trata-se das profundezas. Como será o inferno? É um lugar de sofrimento eterno e separação de Deus, sendo, portanto,
trevas. Lá haverá choro e ranger de dentes. É o lago de fogo. Além do fogo tem o enxofre para aumentar o sofrimento dos perdidos. Mateus capítulo 13, versículo 42 está escrito: e lançar-vos-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 está escrito: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Marcos capítulo 9, versículo 45 e 46. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo 2 pés, serem lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então a Bíblia relata o inferno como um local de sofrimento e tortura. No decorrer dessa série de mensagens, terá um dia que eu vou falar só sobre o inferno. Nós vamos estudar só a respeito do inferno. Pastor, mas isso daqui é uma linguagem figurada. Pode não ser. Cuidado para você não dar uma de cético e depois você se deparar lá, entendeu? Não é, a Bíblia não fala que é uma linguagem figurada. A Bíblia ela é bem transparente em mostrar o perigo. E não venha falar, não, é que lá em Jerusalém tinha um lixeiro lá na porta, lá aqui tinha um fogo lá, que o fogo não se apaga. Mas Jesus mostrava aquele exemplo para mostrar como é o inferno. Usava algo que estava acontecendo, que realmente acontecia, para transmitir, olha, o inferno será assim, é uma linguagem de mostrar como será o sofrimento. Então nós temos que ter esse cuidado, irmãos. O inferno, ele é real. Assim como você é real, o inferno também é real. E é uma escolha ir para lá. É uma escolha. Continuando. Quanto tempo durará o sofrimento no inferno? O sofrimento será eterno, ou seja, nunca acabará. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 está escrito: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. A Bíblia menciona que é sempre, não acaba. E por que nunca acaba? Porque o Espírito nunca acaba. O Espírito é eterno. O que acaba é o corpo físico. E quando a pessoa ressuscitar, será ressuscitado em um corpo glorificado, os que são de Deus, e viverão eternamente com Deus. E aqueles que não são de Deus irão ressuscitar em um outro corpo, que não é o mesmo corpo que ressuscitaram, que foram sepultados, correção, mas é um corpo que o fogo não consegue destruir, o bicho não consegue comer, sente dor, é atormentado, mas não é o mesmo corpo que irão ressuscitar os servos fiéis de Deus. Continuando. Uma meditação. Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7 está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aqui Deus faz um convite ao homem: deixe o caminho errado, deixe o caminho torto, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Então é necessário a pessoa mudar a conduta de vida. Pastor, mas eu não consigo. Conversa com Deus. Pastor, mas eu não consigo crer em Deus. Fala isso em oração. Fala, seja sincero com Deus. Deus, eu estou orando, mas o Senhor sabe que eu não estou crendo. Para mim, eu estou até falando coisa com coisa aqui, porque eu não creio no Senhor, não creio na sua existência. Eu preciso ter um encontro. Se realmente você existe, eu preciso ter um encontro. Fala comigo. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e ela relatando para mim como ela se converteu. Ela se converteu, um dia ela estava saindo de casa, em direção a uma outra localidade, e ela começou a passar e observar a natureza. E quando ela começou a observar a natureza, ali o coração dela começou a mudar. E ali ela começou a ter um encontro com Deus, olhando para a natureza, e ela falou: Deus existe. E ela se entregou a Deus. Então o Espírito Santo tem diversas formas de levar a pessoa a se converter.
se converter verdadeiramente. Não é só dentro de uma igreja. Tem pessoas que irão se converter dentro de um hospital. Tem pessoas que irão se converter dentro de um ônibus. Tem pessoas que irão se converter observando a natureza. Ou seja, existem várias formas da pessoa ter um encontro com Deus, mas a pessoa tem que buscá-lo. E aí você, ao ser sincero, meu Deus, eu não creio, eu não acredito na sua existência, para mim não passa de um mito. Então mostra-se presente em minha vida, muda o meu coração. Lembra-se do Saulo, que era perseguidor da igreja, o homem era mau, perseguia os cristãos, prendia os cristãos. Os cristãos eram taxados como seitas. E ele sai em direção para prender mais cristãos, e ali ele tem um encontro com Deus. Jesus se revelou a ele. Peça para você ter esse encontro com Deus, ele se revelar ao seu coração, quebrar esse bloqueio. E às vezes é uma coisa simples que você faz, é uma leitura bíblica, é um curso que você realiza a respeito dos ensinamentos da Bíblia, abre o seu entendimento. Tem um caso que eu conheço de um cara ateu, entendeu? O ateu, nós sabemos que ele não acredita em Deus, e ele falou que ele queria acreditar em Deus. Eu queria acreditar, mas eu não consigo, porque quando eu vejo as informações a respeito de Deus, eu duvido, não acredito. E aí um outro cristão, o cara bem conhecedor das escrituras, arqueólogo, marcou um encontro com ele, para pregar para ele. Levou o quê? O material dele, da arqueologia, e começou a apontar para ele, olha, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, foi mostrando, o cara se converteu. Então, às vezes a pessoa não se converte porque as informações que estão chegando até ela a respeito de Deus e da Bíblia são informações mentirosas levantadas por Satanás. Tem um caso que eu conheço nos Estados Unidos, o cara ateu, a esposa dele se converte ao cristianismo, para ele foi o fim. Ele sempre ateu, e agora a esposa dele inventa de se converter ao cristianismo. Ele não aceitou, ele pirou, ficou revoltado, um jornalista. E aí ele falou, então vou provar para minha esposa que Deus não existe, que é mentira. E ele começou a procurar teólogos, doutores formados na área da Bíblia, para provar para ele que Deus existia. E não provando, ele iria acabar convencendo a esposa a renunciar ao cristianismo. E aí, resumindo, ele começou fazendo a pesquisa e ele terminou formando um livro, ele se entregando a Jesus. Ou seja, ateu, jornalista, quando teve acesso à informação verdadeira, se converteu. Às vezes a informação que está chegando é uma informação mentirosa, e aquele excesso de informação mentirosa faz com que aquela pessoa não se converta, e aquela pessoa precisa ter acesso a informações verdadeiras. Eu estava assistindo esses dias um documentário, tem uma revista aqui brasileira, não vou citar o nome, que fez uma publicação de um arqueólogo falando a respeito dos mitos da Bíblia, né? Porque tudo que você vê documentário a respeito da Bíblia sempre é de uma forma negativa, provando ali que a Bíblia é um mito, tal. E um outro arqueólogo, conhecedor muito bem, entra em contato com essa revista, fala, olha, essas informações não são verdadeiras, a verdade é isso daqui, apresentou a verdade para a revista. A revista fez o quê? Ignorou. Não quis papo. No dia seguinte, comentários. Olha os comentários. Parabéns, doutor, por esclarecer os mitos da Bíblia. Ou seja, a verdade foi o quê? Refutada. Então a verdade a respeito da Bíblia não tem espaço na mídia. A mentira sim. A verdade a respeito da Bíblia não tem espaço em muitos lugares. A verdade não tem espaço, a mentira sim. E as pessoas acabam se alimentando com as mentiras e começam a olhar para a Bíblia, que é um livro sagrado, feito por homens, mas inspirados por Deus, e começam a rejeitar esse livro, achando que é um mito, que não é algo real, que nada disso aqui aconteceu, que isso daqui é imaginação do homem. Então a pessoa precisa conversar com Deus, mesmo sem crer nele. Eu não creio, eu quero que o Senhor se manifeste para mim.
E às vezes Deus vai mandar chegar até você um documentário, um vídeo ou um áudio com a informação que aquilo dali, que o Espírito Santo vai quebrar aquela pedra do seu coração. E Ele manda, irmãos. Você pode ter certeza que Ele manda o recado. Pode ter certeza que Ele manda. Agora você precisa abrir o seu coração e ser sincero. Deus não quer que você minta para Ele. Não adianta você falar que crê se você não crê. É melhor um diálogo, você ser transparente, falar que não crê e apresentar porque você não crê, que aí você pode ter certeza que as informações necessárias para aquele discurso entre você e o Deus que você não crê, você vai ver a informação chegando até você, porque o Espírito Santo de Deus envia. Continuando. Todos nós um dia iremos morrer. Pode ser hoje, amanhã, em uma semana, num mês ou daqui a 100 anos. Uma coisa é certa. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. No próximo domingo daremos continuação a essa série de mensagens, a volta de Jesus Cristo. Feche os olhos, por favor. Coloca a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem, meu Pai, que o Senhor nos trouxe. Venha, meu Deus, alcançar todas essas pessoas aqui presentes. Transforma, meu Deus, cada uma com a tua graça e com o teu poder. Venha de encontro à necessidade do teu povo. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.